Bom dia, meus amores. Vamos então dar continuidade no nosso livro Apis, né? De língua portuguesa. Uma pena que a gente não pôde ainda voltar presencial. Nós vamos continuar aprendendo por aqui mesmo. E nós vamos começar então essa unidade aqui das fábulas, tá? Então aqui, olha, tem um resuminho de tudo que a gente vai aprender nessa unidade, tá? Então, ler, interpretar fábulas, comparar histórias em versos, história em prosa. Então, uma história em verso é como aquela da rã lá que a gente viu, né? Ela vem organizada em versinho, estrofe, tem as rimas, que as palavras rimam, né? E em prosa é do jeito que a gente conta mesmo as histórias. Prosa é conversa, né? É uma história normal, contada normalmente, tá? A gente vai comparar as duas para a gente poder ver essas diferenças. Nós vamos produzir uma fábula a partir de uma moral já dada e nós vamos estudar sons, as ordens, vamos estudar a ordem das palavras na frase, que a tia sempre fala, né? Uma frase para ser boa, ela tem que ser completinha, né? E aí, então, nós vamos ver isso, retomar isso. Estudar sons nasais, que é o som do ão, do tio, da letra N e o M antes de P e B, tá? E atividades orais. Então, aqui, ele tem dois questionamentos, Observe esses animais e vamos ver o que eles estão fazendo, né? Então, olha aqui, o rato do campo, o rato da cidade, batendo papo, tomando chá, né? A lebre e a raposa aí, no maior bate-papo, né? As ranzinhas aí, tirando selfie, né? Olha lá a bola de ouro, o peixinho, o leão lendo, a árvore ali iluminando, né? O porquinho tocando violão. Será que isso são comportamentos dos animais, né? Então aí a gente sabe que não. Então, qual que é a estrutura da fábula, né? A fábula é uma história, normalmente curta, que tem como protagonista os animais. Os personagens são animais e que eles têm comportamentos humanos, né? Então, eles falam, eles agem, eles pensam, eles fazem tudo como se fossem humanos. E, no final, eles sempre passam uma lição, sempre traz um ensinamento. Por isso que toda fábula, no final, tem uma moral, tá? Porque é sempre uma moral mesmo, né? Então, olha aqui, História com os animais existem há muito tempo. Você conhece alguma? Alguma história em que os animais agem como seres humanos? E o que pode acontecer quando um mosquito resolve desafiar um leão? Será que um mosquitinho pode com um leão? Né? Então, olha lá, vamos ler então essa fábula? Deixa eu pegar aqui uma régua. Para eu não me perder na leitura, vocês sabem que eu me perco, né? O mosquito e o leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não o enxergava. Ele disse: Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou muito mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Olha que danado. Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. E o que ele conseguiu? Apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória... Vamos ver o que tem aqui. A vitória foi curta. Distraído
voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Então, olha lá, né? Mosquito danado. Se ele tivesse ficado quietinho, não fosse se gabar, né? Em cima do leão, talvez ele não saísse tão afoito para poder cair na teia, né? Então, olha lá. O que dá pra gente perceber aqui a moral da história, né? Que às vezes, em alguns aspectos, a gente é forte, mas não dá para ser forte sempre. Então, ó, venceu o leão, mas acabou comido, virando almoço de aranha. E aqui, então, na próxima página, olha, nós vamos, então, falar sobre esse texto. Atividade oral e escrita, né? Vamos fazer a interpretação. O que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão, né? Nessa fábula, então, o que aconteceu? Ele desafiou o leão, tá? Mas e depois? Que acabou lá a labuta com o leão, né? Nessa fábula, além dos personagens, há um narrador que conta a história. Copie nas linhas a seguir. Então, olha lá, ó. O que nós vamos ver aqui, olha, tá? Toda vez que tem a fala de um personagem, a gente vai ver que tem o quê? O travessão. Quando não tem, é porque é alguém que está nos contando essa história, né? Então, olha, era uma vez, tá, ó. Dito isso, o mosquito, o leão, sabe? Aonde não tem esse travessão, significa então que é o narrador, alguém que não está nos contando a história, tá? Então aqui, olha, tá pedindo pra gente identificar a um narrador que conta a história. Copie nas linhas abaixo a seguir uma frase que representa a fala do narrador. Então, olha, pode ser qualquer uma que vocês tenham gostado mais, tá? Menos a que tá com travessão, porque a que tá com travessão significa que quem falou? O personagem, tá? E aqui ele vai pedir de novo, ó. Escreva uma frase que seja fala de um personagem, tá? E aí fica fácil, que só tem uma. Quem são os personagens dessa fábula, né? Então, são 3, né? Quero ver quem é que vai acertar aí, hein? Ó, agora vamos ver aqui a atividade número 4. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão. Assinale a alternativa correta. As expressões destacadas indicam, ó, um tempo indefinido no passado ou tempo presente, né? Um dia. O que significa essa palavra, né? Ó, era uma vez e um dia. Tá contando alguma coisa que aconteceu agora? Dá pra gente saber que dia que foi? Dá pra gente saber assim certinho se foi num domingo, numa terça, se foi numa manhã? Não, né? Então, sempre quando eu falo assim, um dia, sabe? Ou seja, é alguma coisa que já passou, né? Então, olha, é um tempo indefinido, não definiu o tempo certinho, né? Seria um tempo definido, um tempo presente, se a gente falar assim, ó, hoje pela manhã, né? Mas aí não tá. Depois da leitura da fábula, em que lugar você imagina que os fatos aconteceram? Copie do texto uma palavra ou uma expressão que possa ter ajudado na resposta. Então, a gente vai voltar lá na história e a gente vai ver, tá? Se tem alguma palavra que indica onde isso aconteceu, tá? Então, olha lá, vou dar até uma dica aqui, hein? Mas a gente já sabe, né? Aonde que vive o leão. Não pode ser, né?
Poderia ser até no zoológico, né? Mas ali na história vocês vão identificar, tá bom? Então, por hoje é só isso. Eu quero ver. Tira uma foto e me manda para eu poder ver quem que pegou legal o que nós estamos aprendendo hoje.